Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O impacto de Memphis Depay no Corinthians é inegável e começa a ganhar destaque no Campeonato Brasileiro. O Timão, que parecia se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento, agora vive uma fase ascendente, com 4 vitórias consecutivas. E é claro, grande parte dessa reação passa pelos pés do craque holandês. Desde que Depay chegou, o time experimentou uma evolução técnica significativa. O resultado disso? O Corinthians não só deixou para trás a ameaça do Z4, como também apresenta um desempenho superior ao do atual líder, o Botafogo. O aproveitamento do Timão com o atacante em campo é impressionante, 76%, enquanto o Botafogo, líder na maior parte da competição, tem 68%. Se fizermos uma comparação direta entre os 7 jogos disputados por Depay e os mesmos 7 do Botafogo, os números não mentem. O Timão, com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, superaria o desempenho do líder da competição, que teve 4 vitórias e 3 empates. Isso deixa claro o peso que o holandês tem trazido ao time. Os números de Depay no Brasileirão também falam por si só, 3 gols e 1 assistência. Cada um desses lances foi crucial, colocando o Corinthians na frente ou garantindo a vitória. Com isso, o time chegou a 41 pontos e, atualmente, ocupa a 10ª posição, com uma confortável vantagem de 5 pontos sobre o Red Bull Bragantino, primeiro time da zona de rebaixamento. E o que esperar do futuro? Com Depay à frente, o Corinthians começa a sonhar com objetivos ainda mais ambiciosos. A vaga para a próxima Libertadores, que parecia distante, agora está ao alcance, especialmente com a possibilidade de um G9 no Campeonato Brasileiro. Com os pés firmes no presente e os olhos voltados para o futuro, o Timão espera que o holandês siga sendo o grande comandante dessa trajetória de crescimento. Quem sabe até conquistar uma vaga no torneio continental no próximo ano. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol paulista, uma polêmica recente tem agitado torcedores e comentaristas esportivos. Romário, ex-jogador de futebol e atual senador, se envolveu em uma declaração controversa, afirmando que o Corinthians é o pior dos grandes times paulistas. A frase, dita durante uma entrevista em fevereiro de 2024, repercutiu rapidamente nas redes sociais, gerando discussões acaloradas entre os fãs dos clubes rivais e os defensores da história do Timão. Como um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial, Romário tem a habilidade de provocar debates, e com essa fala, pareceu mesmo querer cutucar a vaidade dos corintianos. O baixinho, que acumula títulos e recordes no futebol, incluindo a Copa do Mundo de 1994, sempre foi conhecido por sua sinceridade, muitas vezes, por suas opiniões ácidas sobre o mundo do esporte. A afirmação veio em um momento em que o Corinthians, tradicionalmente um dos gigantes do futebol brasileiro, vive altos e baixos. Para muitos, a colocação de Romário não passa de uma brincadeira provocativa, mas para outros, ela reflete uma crítica a um time que, embora vitorioso, não agrada a todos os gostos, especialmente de quem é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. Os corintianos, claro, não deixaram a provocação passar em branco. Nas redes sociais, os torcedores do clube não pouparam críticas ao baixinho. Para muitos, Romário não tem moral para julgar o desempenho do Corinthians, considerando sua trajetória recheada de passagens por grandes clubes e, mais recentemente, pelo campo político. Contudo, o posicionamento de Romário fez com que velhas rivalidades entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos voltassem à tona, mostrando que a rivalidade no futebol paulista segue firme, independentemente do momento vivido por cada time. Por outro lado, a declaração também gerou um movimento de reflexão sobre o atual momento do futebol paulista. O Corinthians, que já foi considerado o maior time do Brasil em várias fases de sua história, hoje enfrenta críticas pela falta de títulos recentes e pelo desempenho irregular em competições nacionais e internacionais.
O desempenho da equipe nas últimas temporadas tem sido alvo de críticas, especialmente em comparação com clubes como o Palmeiras, que vive uma fase vitoriosa, acumulando títulos importantes. Romário sempre foi uma figura multifacetada, tanto dentro quanto fora de campo. Sua personalidade cativante, porém polêmica, o tornou um dos personagens mais admirados e também mais controversos da história do futebol brasileiro. Dentro das quatro linhas, ele era um atacante de talento inegável, mas também de uma irreverência única, o que o tornava ainda mais fascinante. Conhecido por sua habilidade técnica, seu senso de posicionamento imbatível e uma habilidade impressionante de marcar gols, Romário nunca teve medo de expor suas opiniões, muitas vezes colocando sua sinceridade à frente da diplomacia. Isso, claro, gerou tanto fãs quanto críticos ao longo de sua carreira. Fora dos campos, a personalidade de Romário continuou a ser um tema de discussão. Com uma vida marcada por boêmia e declarações polêmicas, o ex-jogador sempre deixou claro que seu foco no futebol nem sempre estava alinhado com as exigências de um atleta profissional. Ele mesmo afirmou em diversas ocasiões que, se tivesse levado uma vida mais regrada, teria sido um jogador ainda mais completo e com mais conquistas. No entanto, Romário sempre deixou claro que, para ele, a felicidade estava em viver do seu jeito, mesmo que isso significasse ser criticado por outros. Essa postura desafiadora o tornou uma espécie de ícone para aqueles que valorizam a autenticidade acima de tudo. Além disso, Romário nunca foi de se calar frente às injustiças ou questões que considerava importantes. No futebol, ele tinha opiniões bem definidas sobre a gestão de clubes, a política da CBF e o papel dos jogadores no esporte. Sua postura franca, aliada ao seu carisma natural, o fez se destacar também no cenário político, onde, após sua aposentadoria, se tornou um ativo defensor de causas sociais e se aventurou na política. Mesmo com os desafios e as controvérsias típicas dessa arena, Romário manteve sua imagem de gente como a gente, alguém que, apesar de sua trajetória de sucesso, nunca perdeu o contato com a realidade da maioria dos brasileiros. Apesar de suas falhas e de um comportamento que muitos consideram temperamental, Romário sempre demonstrou um amor incondicional pelo futebol e uma profunda lealdade aos clubes pelos quais passou. Ele também sempre teve um relacionamento próximo com seus fãs, sendo admirado por sua sinceridade, mas também por sua coragem em expor suas opiniões, por mais ousadas que fossem. Sua personalidade, muitas vezes descrita como um mix de gênio e irreverência, fez com que ele fosse eternamente lembrado como um dos maiores ícones do esporte, sendo respeitado não apenas por sua habilidade, mas também pela sua autenticidade. A fala de Romário, portanto, não apenas reacendeu uma velha rivalidade, mas também trouxe à tona o debate sobre o real status do Corinthians entre os grandes clubes paulistas. Apesar das provocações, é inegável que o Timão continua sendo um dos clubes mais importantes do Brasil, com uma torcida apaixonada e uma história recheada de conquistas. Porém, como em todo grande clube, as críticas são parte do jogo. E, neste caso, Romário certamente não teve medo de entrar na disputa. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!